E é bomba! O capítulo 75 de Boruto é simplesmente o capítulo mais importante de Boruto lançado esse ano. Galera, tem muita informação nova agora nesse vídeo aqui. Galera, tem realmente coisa pra fazer pirar o cabeção de verdade. Chutaram a hierarquia de poder no universo de Naruto. A gente tá prestes a ver o que é poder de verdade. Ishiki, Madara, Kaguya, Hagoromo, essa galera toda vai ter que se ajoelhar perante o todo-poderoso deus Shibuya Otsutsuki. Vamos conferir isso tudo agora. Enes Trunks, Peter aqui! Após que o Kishimoto viu minha análise do segundo capítulo de Sasuke e Tsuden e viu que eu falei que o Boruto tava chatinho, né? Eu aposto que esse japa olhou pra minha cara e falou, ah é? Então toma! Aí lançou essa bomba que é o capítulo 75 de Boruto. É como eu disse naquela análise mesmo, não sei se vocês vão lembrar, porque eu também mal lembro também. Era só questão de tempo até o mangá engatar de novo, ainda bem que isso aconteceu rápido, galera. Empurraram, pegou no tranco. Galera, esse capítulo 75... não mudou pouco, mudou muita coisa do que a gente conhecia sobre o universo de Naruto como um todo. São os poderes da Eida, o passado do amado, o novo tipo de técnicas divinas e o deus Otsutsuki. Deus Otsutsuki, o Garra. Então já deixa teu like aí, vem comigo agora tentar desmembrar coisa por coisa de toda essa loucura. Galera, olha, realmente, essa é de pirar a cabeção. Tá preparado? Já deixou um like? Vai no embalo, né? Vai que você se empolga. Tamo junto, obrigado, galera, bom demais, vamos lá. Agora eu vou. Tem que me acalmar, né? Tá muito eufórico. É realmente tanta coisa que fica até difícil escolher por onde começar. Agora falando realmente focado, tá? Esse é o capítulo com o maior número de informações em pouco tempo. Então eu vou dividir essa análise em temas, assim fica acho que mais fácil pra todo mundo, tá? Então vamos do mais simples ao mais complicado? Vamos começar. Reunião telepática. É bacana a gente reparar que a base desse capítulo inteiro foi uma conversa telepática. Esse foi o core do capítulo. Essa conversa que rolou entre o amado Naruto e Shikamaru foi transmitida para toda uma galera que não tava ali na sala. E tinha muita gente conectada mesmo. Até a Eida e o Daemon tava lá nesse bate-papo mental, né? E isso é curioso por quê? Porque quando a Eida tava lá do lado do mal e podia ver tudo que tava rolando, né? E o que já rolou também com aquele Senringan dela, as conversas mentais pareciam ser a principal saída para escapar do poder de onisciência dela, né? Onisciência, né? Porque assim, pelo que a gente viu, a Eida consegue assistir tudo, mas não consegue ouvir o que tá sendo dito no plano mental com o Senringan dela. Até porque aí já, pô, seria apelação demais, não dá, né? Tinha que ter uma régua, né? Mas agora que a Eida tá em Konoha e supostamente vai colaborar, essas habilidades telepáticas do clã Yamanaka não precisariam ser tão usadas assim. Mas parece que o Shikamaru quer botar a Ino pra trabalhar. Coitada, né? Mas realmente, né? A Ino e o clã Yamanaka estão tendo bastante importância no mangá de Boruto, coisa que nunca tiveram em Naruto até a guerra. Só a guerra que a gente conheceu o clã nessa guerra. Ok, que em Boruto os Yamanaka são um tipo de Skype da galera, né? Mas estão sendo úteis pra caramba pra conectar as mentes dessa galera toda que precisa estar ligado de todos esses assuntos. Mas nessa conversa aí tem uma pessoa que também deveria estar ouvindo, só que não tá lá. Sasuke Uchiha. Onde está Sasuke? O Sasuke com certeza é um dos interessados a ouvir tudo o que foi dito nessa reunião. Até porque ele é um dos ninjas mais importantes da vila, né, do planeta. Ele tava lá quando o amado chegou em Konoha pela primeira vez e explanou todo o rolê do Ishiki. Então, ele deveria estar nessa conversa também, faz sentido. A ausência do Sasuke nesse rolê aí me faz pensar que ele foi atrás do Cold. A gente já vinha acompanhando nos últimos capítulos que o Sasuke continua vagando pelo mundo atrás de informações pelo Cold. Aliás, o Sasuke tá sempre vagando atrás de informação, né? Mas, porra, tanto que foi ele que descobriu que o Cold estava lá no País da Neve. Mas no penúltimo capítulo, o Sasuke deu as caras em Konoha e parece ter sentido a presença do Momoshiki no Boruto. Mas pra ele não ter aparecido em nenhum momento desse capítulo, ele só pode estar fora da vila. E se o Sasuke realmente estiver atrás do Cold, pode ser que a gente veja um combate muito importante entre o Sasuke e o Cold nos próximos capítulos. Se for seguir uma estrutura parecida com o arco do Ishiki, pode ser que durante a conversa da galera de Konoha, o Sasuke esteja lá fazendo uma trocação com o Cold. Pode estar acontecendo real time, né? E se for o caso mesmo, galera, pode ser que o Sasuke vá de base. Porque já foi dito várias vezes que o Cold tá em outro patamar de poder. Ainda mais agora que ele tá com aquele exército de jubes feiosos, né? O que será que vai rolar com o Sasuke? Eu estou preocupado. O passado de Amado e Delta. Nesse capítulo a gente finalmente teve a revelação do passado do Amado. Digo, pelo menos de uma parte dele, né? Porque mesmo contando um monte de coisa lá, tá claro pra todo mundo que o Amado ainda tá escondendo o jogo. O cara só revela a informação que é conveniente pra ele, né? Mas uma antiga teoria que eu levantei há muito tempo atrás foi confirmada. A Delta é filha do Amado. Olha só, hein? Mas essa já era uma teoria, pô, tipo, bem manjada mesmo. Acho que quase todo mundo começou a teorizar isso. Só que assim, mais ou menos filha do Amado.
O que rolou é que o Amado realmente teve essa filha, a Keb, só que ela acabou morrendo graças a uma doença muito casca-grossa e desconhecida. E se você pensa que o Amado é o cara que consegue fazer ciborgues absurdamente poderosos, consegue transformar o Kawaki lá numa arma humana e consegue fazer uma porrada de coisas absurdas na base da engenharia genética, se esse cara não conseguiu desenvolver uma cura para uma doença, pô, então ela realmente é muito forte. Como eu falei, doença casca-grossa, né? Só que ele é, acima de tudo, um cientista maluco. Não é? Ele viu a situação da filha dele morrendo lá com a doença fatal e ele nem sequer ficou triste. Cientista maluco. Isso porque ele já tinha uma solução. Ele decidiu clonar a filha dele. Dane-se a ética, dane-se a moral. Eu não vou ficar sem a minha filha. Pessoas, ele tava assim. Olha que passado, galera. Esse maluco aí é maluco mesmo, hein? O Amado preservou o cérebro dela e decidiu fazer um novo corpo por meio da clonagem. Ele conseguiu pegar toda a informação possível do cérebro da Keb, até as memórias. E ele conseguiu clonar a filha dele. Olha que alegria, hein? Porra, caramba. Só que aí Boruto decide abordar uma parte da filosofia interessante pra caramba. Mesmo conseguindo clonar o corpo, a voz e as memórias da Keb, o Amado disse que aquela não era a filha dele. Era uma pessoa completamente diferente. O Amado fala uma das frases que eu mais gostei de todo o mangá de Boruto. Parece que a consciência humana é mais do que a simples agregação de memórias. Bacana isso, é profundo. Esse é um debate filosófico real, existe, né? Vocês devem conhecer o paradoxo do navio de Teseu, né? Que é um navio que teve as partes velhas trocadas lá por partes novas ao longo de uma viagem. Foi trocando todas as partes do navio. No fim da viagem, quando o navio chegou ao destino, quando ele chegou lá, todas as partes do navio tinham sido trocadas por partes novas. Então, o navio que chegou no destino ainda é o navio de Teseu? Eu tô perguntando pra vocês, ainda é o mesmo navio? E se eu pegar todas as peças velhas e remontar um navio idêntico ao de Teseu? Esse é o navio de Teseu? Qual que é o navio de Teseu? Entende? Então esse é um debate muito interessante, principalmente porque a gente já discutiu coisa parecida aqui no canal. Lembra do caso do Kashinkoji? Ele é um clone do Jiraiya, mas como ele possui as técnicas do Jiraiya, tudo leva a gente a crer que ele também tem as memórias do Jiraiya. Mas diferente do que até eu acreditava, tipo, ter as memórias do Jiraiya não faz dele o Jiraiya. Lógico, né? O Amado chegou a falar até que ele conseguia criar uma pessoa nova do zero, mas ele não conseguia recriar uma pessoa que já existe ou que já existiu. E isso é verdade, porque a gente vê gente como o Mitsuki e a Delta, que são seres completamente novos. Mas em Naruto a gente nunca viu alguém recriando um ser que já existiu, fora por meio de reencarnação. No fim das contas, o Amado percebeu que isso era algo impossível para humanos e que isso era possível para os deuses. O deus absoluto Shibai Otsutsuki. Os Otsutsuki são alienígenas que passam de planeta em planeta consumindo a vida desse planeta, né? Eles revivem através do karma, eles continuam fazendo esse mesmo processo, sempre se alimentando da fruta do chakra desse planeta e evoluindo os próprios poderes e a própria genética. Mas o que acontece se um Otsutsuki faz esse mesmo processo 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes? E se o cara faz isso durante milênios? Esse Otsutsuki se torna um deus. Shibai Otsutsuki foi um Otsutsuki que fez isso aí. Comeu fruta de chakra pra caramba durante milênios e hoje é considerado uma entidade master pica das galáxias, tipo Zeno, pra você ter noção. Antes, a lenda que a gente conhecia era o Hagoromo, é o sábio dos 6 caminhos. Mas mesmo esse cara, tipo, não é nada perto desse Shibai. E eu ainda não cheguei na parte mais absurda. Que é isso? O Shibai não tá mais entre nós. Ah, então quer dizer que ele morreu, Peter? Não, não é bem assim. De acordo com o Amado e confirmado pelo Momoshiki, o Shibai é um ser que não tá mais nessa dimensão. Bom, não nessa, do desenho, né? Do anime, desculpa. E eu não tô falando de dimensão física, tipo as diferentes dimensões da Kaguya ou o Kamui. Eu tô falando das dimensões da teoria das cordas. Olha como é que a gente tá se aprofundando. Eu falo pra você que é nerd também, como é que é? Telecurso, segundo grau, né? O Shibai alcançou um nível tão absurdo de poder que ele pôde descartar o próprio corpo, simplesmente porque não precisava mais do corpo. Ele saiu do corpo, tipo, tchau. Isso significa que ele alcançou um nível além das 4 dimensões da fisicalidade. Ele literalmente transcendeu e é um ser que, tipo, não tá amarrado às noções de tempo e espaço. É realmente, tá fora da nossa compreensão. Eu vou ter que até trazer um vídeo só pra explicar isso, porque é uma coisa muito complexa. É difícil de entender, é difícil de explicar. Os poderes do Shibai eram absurdos. Não pareciam nada com ninjutsu ou taijutsu. Esquece isso que você tá pensando. Eles pareciam mais com milagres divinos. Os poderes de Eida e Daemon. Nesse capítulo a gente também teve a explicação sobre a origem dos poderes desses dois casca-grossa apelões aí. Porque os poderes desses dois são coisas que a gente sempre quis saber a explicação, porque são absurdos demais. Como é que pode alguém ter poderes assim? Mas agora a gente sabe o motivo. Eida e Daemon eram humanos normais que tiveram os restos mortais do Shibai implantados nos corpos deles, olha isso.
Isso explica por que eles são tão absurdos e explica por que eles são mais poderosos até do que o Jigen. E esses poderes que a Ada tem e o Daemon tem são poderes que o próprio Shibai tinha. Ou seja, o maluco era absurdo demais. Todas essas técnicas que vieram desse deus são conhecidas como Shinjutsu, técnicas divinas e muitas outras habilidades que a gente conhece também na obra podem, na verdade, ter origem aí também, né? Como, por exemplo, as técnicas do Rinnegan. As marcas de garra do Cold também são Shinjutsu, o que quer dizer que ele também tem DNA do Shibai. Então isso explica o poder de encantamento da Ada, né? Bom, a mentira de Amado. Apesar do Amado parecer estar cooperando, ele ainda está escondendo o jogo e está mentindo na cara dura. O Amado disse que os poderes de atração e de onisciência da Ada são poderes de Shinjutsu, mas o Momoshiki foi lá e contou pro Boruto que ele estava mentindo quanto ao poder de atração. Olha isso, então, meias verdades, né? Isso significa que o Senningan, a habilidade de ver tudo, é realmente um poder que veio do Shibai, mas o encantamento dela não é. Esse poder tem uma outra origem que o Amado por algum motivo está escondendo. Boruto e Momoshiki. Mas por que o Momo resolveu ajudar o Boruto contando essa verdade, né? Bom, uma coisa que eu falei que ia acontecer há muito tempo finalmente começou a rolar. A mente do Boruto e do Momo tá se tornando uma só. O Boruto é 100% feito de DNA do Momoshiki. Então eles são uma só entidade. Uma hora ou outra a mente desses dois ia começar a se misturar. Tipo, uma teria que influenciar a outra, entende? Mas além de fazer a boa e falar sobre a mentira do Amado, o Momoshiki também meteu um apavoro lá. Ele mostrou pro Boruto um trecho do futuro dele. Galera, não parece que vai dar bom pra ele não. Bom, nessa visão, parece que vários ninjas estão perseguindo alguém. A gente vê o time do Shikada Coelho dizendo, pô, isso aí não é algo que os amigos fazem. Daí a gente vê a Sarada e o Mitsuki encontrando alguém. Detalhe pro Mitsuki que tá com o modo Senin ativado, né? Coisa que só tinha acontecido no anime até então. No último quadro a gente vê o Kawaki com sangue no rosto. Ele parece ter atacado alguém. Levando em conta que isso é uma visão de ponto de vista do Boruto e considerando a posição que o Kawaki tá, parecendo tá meio que olhando o Boruto de cima, parece que o Boruto tá no chão depois de um ataque do Kawaki, o que justificaria o sangue no rosto. Lembrando que nenhum dos amigos do Boruto sabe que o Kawaki quase matou ele quando ele foi possuído pelo Momoshiki. Essa situação aqui parece muito parecida, né? Parece que o Kawaki percebeu que o Momoshiki ainda estava vivo no Boruto e atacou ele. Daí as pessoas da vila ficaram contra ele. Esse seria o meu chute agora, tipo, tentando adivinhar. Mas depois a gente até pensa em mais teorias sobre isso. Galera, esse foi o capítulo mais importante de Boruto em muito tempo. Teve muita informação que eu vou ter que deixar até para outros vídeos, não dá. Mas eu tentei trazer para vocês uma análise bem completa. Mas para eu trazer mais vídeos desse assunto para vocês, eu vou ter que contar com o teu like, com o teu comentário e com o teu compartilhamento. E me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo patamar de poder em Boruto. Comentem. Mas não sai sem a sua inscrição, isso é importante. Principalmente nesse vídeo, para saber que é um termômetro para saber que eu tenho que trazer mais vídeos explicando mais coisas sobre esse episódio, sobre o futuro de toda a franquia de Naruto. Então comenta, se inscreve e ativa o sininho para você não perder quando eu lançar. Valeu, galera! Fui!